Olá, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia e leia o capítulo 23 de Mateus. Eu vou ler o 23, do 25 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Aqui Jesus está falando aos escribas e aos fariseus. Quem eram eles? Eles eram homens que estudavam muito bem a lei de Moisés e eles observavam cada detalhe, eles se julgavam sábios, eles se julgavam santos, eles aplicavam rigorosamente a lei aos outros, mas eles não enxergavam os seus próprios pecados, eles cuidavam muito do exterior. Mas o interior deles era cheio de pecado, não agradava a Deus. Então, Jesus chamou eles de hipócritas. Hipócrita é uma pessoa que monta um personagem, uma pessoa falsa, uma pessoa que engana. E eles tinham o costume de lavar tudo, né? Lavar as mãos, o copo, o prato antes de sentar à mesa para comer. E Jesus, ele não estava criticando esses costumes, mas ele estava criticando assim, que eles cuidavam tanto, né, da parte exterior, assim, e não cuidavam da limpeza interior, da limpeza do coração, da alma. E aí Jesus comparou eles a sepulcros caiados. Próximo das festas, os fariseus, eles pintavam os muros que eram nas cavernas, assim, né, de branco. Para quê? Para as pessoas, às vezes não acontecer um acidente, tropeçar e acontecer delas tocarem um caixão, um cadáver, porque isso faria delas uma pessoa imunda, segundo as leis de Moisés, né? E também para as pessoas admirarem, né? Nossa, que pureza, que santidade, por causa da cor, né? Como eles são organizados, eles gostavam muito de elogios, né? Então, por isso que Jesus fala sepulcros caiados, sepulcros pintados. Eu nunca gostei de ir assim em cemitério visitar o túmulo, né, do morto. Até hoje eu não vou mais. Mas quando eu ia com a minha mãe, que eu era criança, ela ficava lá no túmulo e eu ficava passeando pelo cemitério, porque estava cheio de esculturas, pinturas, objetos de bronze. Eu achava aquilo tudo muito bonito, né? Diz que no Cemitério da Consolação, em São Paulo, tem obras de escultores famosos lá nos túmulos, né? E é tudo muito bonito por fora, mas se você for cavar, se você for abrir esses túmulos, só vai ter carne podre, só vai ter ossos desmanchando, né? Tecidos já desmanchados, cheiro ruim, né? Não vai ter nada de bom. E é assim que Jesus comparou
os fariseus, né? Eles queriam passar uma aparência de santos, de cumpridores das leis. Eles colocavam um fardo tão pesado nas costas dos outros, mas eles mesmos não conseguiam carregar, porque quem que vai conseguir cumprir toda a lei? Só Jesus. O homem é falho, ele sempre tropeça em alguma coisa. Cada um de nós tem o seu ponto fraco, né? Às vezes eu peco numa coisa que você jamais pecaria, né? E ao contrário também. Então, a nossa vida é uma luta contra o inimigo, contra a carne, porque o diabo quer de toda maneira nos afastar de Jesus. E como nos afastar? Através do pecado, né? Então a gente tem que se esforçar para viver uma vida de santidade e não ficar olhando os defeitos dos outros, julgando os outros. Tem uma passagem que Jesus fala, né? Tira primeiro a trave do teu olho para depois querer tirar o cisco do olho do teu irmão. E os fariseus, eles pegavam a lei e distorciam e usavam a seu favor, mas contra os outros, né? Como no caso da mulher adúltera, que foi pega em adultério, eles levaram a mulher lá e ficaram em volta lá, colocaram ela no meio lá. E aí, Jesus, o que você vai fazer, né? Era uma armadilha para Jesus, né? E aí Jesus foi sábio, como sempre, né? Que ele tinha toda a sabedoria do mundo, e falou para eles, né? Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram saindo, um a um. E não ficou ninguém. Por quê? Porque eles olharam para dentro de si mesmos e eles viram que eles eram mais pecadores do que aquela mulher que estava lá no meio. Muitas vezes a gente julga o pecado dos outros, mas a gente não sabe o que levou a pessoa a cometer aquele pecado, o que ela passou para chegar naquela situação. E nós queremos nos julgar mais santos do que ele. Mas quem que a gente pensa que está enganando, né? A gente pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Antes da gente falar, Jesus já conhece o nosso pensamento, porque ele conhece até o mais profundo da alma. Foi ele que nos criou. Ele conhece a nós muito melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente não consegue enxergar o pecado da gente, mas Deus aponta o pecado. E olha, não adianta viver uma vida de engano, porque Deus revela, Deus traz à tona o pecado escondido. Olha o caso de Davi. Davi se interessou por Batseba e mandou lá buscar ela, dormiu com ela. Davi cometeu um adultério e um homicídio. Aí Davi ficou tranquilo, né? Ninguém viu, e quem é que vai ter peito para vir aqui me afrontar e me mostrar o meu pecado, né? Ninguém tinha coragem de fazer isso, porque se fizesse, o rei mandava matar. Mas tinha um que era profeta. E Deus revelou para o profeta Natan que o pecado de Davi. E aí Natan foi lá e contou uma historinha lá, e o rei falou: esse pecador merece a morte. Aí ele falou: esse homem é tu, rei. Então Davi pensou que nunca isso ia ser descoberto, mas ele esqueceu que Deus é um Deus onisciente. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ninguém consegue se esconder de Deus, ninguém consegue esconder nada de Deus, porque Deus sabe exatamente aquilo que nós fazemos lá no nosso quarto, lá escondido, lá de todo mundo. E nós temos visto agora, né,
muitos sepulcros caiados, né, por aí. A igreja está vivendo de aparência. A igreja está deixando de lado a busca pela santidade. Nós vemos na internet, nossa, tanto escândalo no meio da igreja. É pastor que está tendo caso com a irmã do círculo de oração. Nossa, é tanta coisa. Político que foi colocado lá por Deus para defender o povo evangélico, está envolvido em corrupção. Muitas vezes a gente vê na rua uma pessoa, fala para outra, né? Aquele lá é da minha igreja. O que? Aquele lá é crente? Mas ele deve para todo mundo. Então, crente caloteiro, crente mentiroso, crente fofoqueiro, crente adúltero, crente que fica provocando divisão dentro da igreja através do disse-me-disse. São sepulcros caiados. Vão lá no púlpito, glória a Deus, aleluia, fala em língua estranha, tal. Saiu dali da igreja, não é mais crente. Nós não podemos criar um personagem em cada lugar que a gente vai. Na igreja, esse sou eu. Esse sou eu lá na escola. Esse sou eu lá no meu trabalho. Não, a gente tem que ser servo de Deus, tanto na igreja, quanto na escola, quanto no trabalho, aonde a gente for. A gente tem que ser santo, a gente tem que levar uma vida que agrade ao Senhor. Quando Elias foi desafiar os profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar. Por quê? Se ele não tivesse consertado o altar, ele não ia vencer o desafio, Deus não ia mandar fogo dos céus, ele ia passar vergonha. Mas não, primeiro ele consertou o altar, arrumou certinho, limpou, e depois ele clamou a Deus e Deus derramou fogo dos céus. Não adianta, se a pessoa estiver em pecado, não adianta orar, clamar, pedir, porque Deus não vai abençoar. Deus não pode abençoar a pessoa que está no pecado. Deus não pode operar onde não há santidade. Então vamos nos despertar, vamos procurar viver uma vida santa diante de Deus. Não querer mostrar para os homens que a gente é evangélico, que a gente serve a Deus pelas roupas, pelo cabelo, não sei o que, não. Nós temos que mostrar pelas obras. As pessoas têm que ver você na rua, no trabalho, na escola e falar, olha só, aquele lá é diferente, aquele lá é realmente um servo de Deus. E aí, nós vivendo assim, nós seremos aprovados por Deus e iremos morar no céu, porque no céu não entra impureza, não. No céu não entra pecado, só entra santos, só entra os salvos pelo Senhor. Vamos nos despertar, chega de viver de aparência. Se a gente cometeu algum pecado, vamos chegar diante de Deus, vamos se humilhar e falar, ó Senhor, realmente eu errei, eu pequei contra o Senhor, mas a partir de hoje eu quero viver uma vida diferente. A partir de hoje eu quero abandonar os pecados que eu cometo. E cada vez que a gente pecar, a gente vai, se humilha e pede perdão, porque nós somos carnes, nós estamos sujeitos a cair, mas Deus nos levanta, Deus está pronto a perdoar. Vamos ser sinceros diante de Deus a partir de agora? Que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja conversão todos os dias. Que nós não sejamos sepulcros caiados, que são limpos por fora e tem podridão por dentro, mas que nós sejamos
como uma caixinha de joias que pode nem ter beleza por fora, mas por dentro ela guarda um tesouro. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.